Sabe, quando a gente pensa em drone, o que vem na cabeça? Provavelmente uma foto aérea bonita, né? Daquelas de paisagem. Mas olha, no mundo da engenharia e da construção, a história é bem diferente. Ali, esses equipamentos são muito, mas muito mais do que só câmeras que voam. Eles viraram ferramentas de altíssima precisão que estão mudando completamente o jogo de como se projeta, constrói e, principalmente, como se inspeciona as obras mais gigantescas que possamos imaginar. Bora entender como isso funciona? Olha só para essa imagem. Isso aí é uma barragem de rejeitos. E não é pequena, não. São 90 metros de altura e 300 de comprimento. Agora, pensa comigo. Como é que se garante que cada pedacinho de uma estrutura desse tamanho está seguro? Como monitorar tudo isso de um jeito que seja eficiente e, claro, seguro para todo mundo? Pois é, esse é um dos grandes quebra-cabeças da engenharia de hoje. E a solução, quem diria, está literalmente voando por aí. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa revolução, vamos fazer uma viagem rápida para o passado. Antes dos drones entrarem em cena, inspecionar uma obra grande, uma ponte, uma barragem, nossa, era uma operação quase de guerra, super complexa, caríssima e muitas vezes bem perigosa. Tenta imaginar a cena. Precisava checar uma ponte. O que se fazia? Tinha que alugar helicóptero ou montar aqueles andaimes que parecem um prédio ou até chamar alpinistas profissionais. Pensa no custo disso tudo. E o risco para a galera envolvida? Gigante. Fora o tempo, né? Muitas vezes a operação tinha que parar. E o pior, depois de todo esse esforço, o que se tinha na mão? Algumas fotos, umas anotações, o acesso aos lugares mais complicados era super difícil. Ficava claro que era preciso algo melhor, né? Pois é, e essa solução chegou voando. Mas ó, é super importante deixar uma coisa clara. A gente não está falando de um drone de brinquedo desses que se compra em loja, nada disso. O que temos aqui é um sistema completo, uma ferramenta pensada justamente para resolver aqueles problemas todos que a gente acabou de listar. O drone usado na engenharia é de outra categoria. É uma plataforma super robusta, vem com GPS de precisão milimétrica, sensores super avançados, câmeras com uma resolução absurda. Mas ele é só a ponta do iceberg, sabe? Por trás dele tem todo um sistema com softwares para planejar o voo e depois para processar todos os dados. É isso que transforma uma simples imagem em informação valiosa, em inteligência de verdade. E a grande mágica por trás de tudo isso tem nome: fotogrametria. Falando de um jeito simples, é a ciência que pega um monte de fotos normais, em 2D, e transforma num modelo 3D super preciso onde dá para medir tudo. É por causa dela que um engenheiro lá do escritório consegue medir uma distância, calcular volume de terra ou até achar uma deformação minúscula, tudo isso olhando para as imagens que o drone capturou a metros e metros de altura. Ok, muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona mesmo? Então, vamos acompanhar o passo a passo de uma missão dessas. Vamos usar dois exemplos reais, um canteiro de obras e aquela inspeção na barragem que vimos lá no comecinho. Olha, toda missão de mapeamento com drone segue basicamente três passos. É um fluxo de trabalho bem definido. Primeiro, um planejamento super cuidadoso. Segundo, a execução lá no campo, com o drone voando. E terceiro, a parte de processar todos os dados que foram coletados para, enfim, gerar os resultados que importam. Vamos começar pelo passo 1, o planejamento. E olha, essa talvez seja a parte mais importante de todas. É aqui que o piloto ou engenheiro usa um programa de computador para definir tudo: qual a área que vai ser mapeada, a que altura o drone vai voar e o principal, a sobreposição entre as fotos. Esse é o segredo. É preciso que as fotos se sobreponham, tanto na frente quanto dos lados. Isso vai garantir que o programa consiga ver o mesmo ponto de vários ângulos diferentes e, assim, criar um modelo 3D perfeito, sem nenhum buraco. Outra coisa que se define nesse plano é o ângulo da câmera. Se o objetivo é fazer um mapa 2D, tipo uma planta do terreno, a câmera fica apontada retinho para baixo. A gente chama isso de ângulo nadir. Agora, se a ideia é criar um modelo 3D de um prédio, por exemplo, aí o plano de voo é diferente. A câmera vai trabalhar em ângulos na diagonal para conseguir pegar bem os detalhes das paredes, das fachadas. Beleza, plano pronto, tudo carregado no drone. Aí vamos para o passo 2, a execução em campo. É a hora do show. O drone decola e faz a missão inteira sozinho, de forma autônoma, tirando centenas, às vezes milhares de fotos. E aqui vemos como essa tecnologia é versátil. De um lado, um drone acompanhando a fundação de um prédio no meio da cidade. Do outro, o mesmo tipo de equipamento inspecionando uma barragem lá numa área remota. E agora a gente chega na última etapa. E, na minha opinião, a mais impressionante: o processamento dos dados. Porque pensa bem,
As imagens que o drone capturou são só fotos. A grande virada de chave acontece quando um software pega essas fotos e as transforma em dados úteis, em informações que realmente ajudam os engenheiros a tomar decisões importantes. E essa imagem aqui mostra essa transformação de um jeito perfeito. Do lado esquerdo, é como se a gente só tivesse colado uma foto na outra. Dá pra ver as distorções, as emendas, não fica bom. Agora, olha o lado direito. Isso é o resultado do processamento. O nome disso é ortomosaico. É uma imagem só, gigante, mas totalmente corrigida, com escala certinha. Cada pedacinho dela corresponde a um ponto real no terreno. É, na prática, um mapa vivo, onde dá pra medir tudo com precisão. Então, desse processamento todo saem principalmente dois produtos. O primeiro é o ortomosaico, esse mapa 2D super preciso que acabamos de ver. Ele é perfeito para medir áreas e distâncias. O segundo é a nuvem de pontos. Aí já é um modelo 3D completo do lugar, feito por milhões e milhões de pontinhos, e cada ponto tem sua coordenada x, y e z. É com a nuvem de pontos que se consegue, por exemplo, calcular volumes. Voltando lá para o nosso exemplo do canteiro de obras, com o ortomosaico na mão, a equipe de engenharia consegue ter uma visão geral do dia de tudo que está rolando. É possível conferir se a fundação está no lugar certo, planejar o fluxo de caminhões, comparar o que já foi construído com o projeto original e tudo isso com uma precisão de centímetros. É impressionante. Agora, lá na barragem, nesse caso, os engenheiros usam tanto o mapa 2D quanto o modelo 3D para fazer uma inspeção visual super detalhada. E o melhor, sem sair do escritório. Eles podem dar um zoom em qualquer pedacinho da estrutura, com segurança, e procurar por qualquer problema, um ponto de erosão, alguma vegetação estranha ou qualquer sinal de deformação que possa ser um risco. Então, fica bem claro que essa tecnologia é muito mais do que só tirar uma foto para inspecionar. Ela está mudando a essência de como se gerencia um projeto de engenharia. Todo o processo fica mais seguro, mais rápido e, sem dúvida, muito mais inteligente. Se a gente for resumir o impacto, é fácil. A segurança aumenta demais, porque ninguém mais precisa se pendurar em lugar perigoso. E o custo e o tempo despencam. As inspeções e os levantamentos ficam muito mais baratos e rápidos. Ou seja, é ganho em todas as frentes. E olha, que ninguém pense que isso é coisa do futuro, não. Já está acontecendo. E muito. Como diz um dos estudos de caso que usamos como base, o jeito antigo de fazer as coisas já está sendo deixado para trás. O drone virou ferramenta padrão em obras e projetos de infraestrutura no mundo todo. Ah, e um ponto importante. Como isso é uma operação aérea profissional, principalmente quando se fala de inspecionar infraestruturas críticas, existe toda uma regulamentação. Aqui no Brasil, por exemplo, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, define as regras do jogo. Isso garante que tudo seja feito com segurança e profissionalismo, e dá ainda mais credibilidade para o uso da tecnologia. No fim das contas, o que os drones estão fazendo é criar o que chamamos de gêmeos digitais. Eles transformam lugares físicos, como um canteiro de obras, em modelos digitais super precisos. E aí fica a pergunta, né? Com essa quantidade enorme de dados, tão ricos e fáceis de acessar, qual vai ser o próximo grande passo da engenharia? A resposta a gente ainda não sabe, mas com certeza vai ser fascinante de acompanhar.